Boa noite, é uma alegria juntos, mais uma vez, adorarmos ao Senhor, meditar na Palavra de Deus e hoje meditar como o Senhor nosso Deus ama os povos perdidos. Nós lemos muito lá em Lucas, especialmente Lucas capítulo 15, como Deus fala de buscar o que está perdido, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Então são parábolas que Jesus apresenta ali para falar do que está perdido. Só que hoje não vamos falar de Lucas 15, mas vamos observar no Antigo Testamento como Deus continua buscando o que está perdido. Não é algo só do Novo Testamento, não é algo só do ministério de Jesus. Sempre o Senhor foi atrás dos pecadores perdidos. Podemos até dizer que essa é a história da Bíblia Sagrada, um Deus de amor indo atrás de pecadores perdidos que muitas vezes não querem saber de Deus, não estão muito animados para ir atrás do Senhor, na verdade não estão animados de jeito nenhum, e o Senhor, na sua graça, vai atrás desse pecador perdido para resgatá-lo, trazer para perto de si e ter um relacionamento com ele. No que dependesse de nós, quando estávamos perdidos nas trevas do pecado, não queríamos saber de Deus. A Escritura diz que éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus e realmente não queríamos saber. Foi a graça do Senhor que nos alcançou, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que plantou fé no nosso coração, dando-nos vida. Jesus nos deu vida para conseguirmos enxergar a maravilha que é o Senhor nosso Deus, sua graça salvadora. Só que às vezes quando estamos lendo o Antigo Testamento, parece que não enxergamos esta graça salvadora. O livro do profeta Isaías é chamado de o Quinto Evangelho, é um apelido. Por quê? Porque é um livro profético, uma profecia, escrita pelo próprio profeta Isaías, obviamente, que apresenta muitos elementos muito claros acerca da salvação do pecador perdido. Israel e Judá estavam meio perdidos nesse período, e essa mensagem de arrependimento de pecado vai também para Israel e para Judá. Mas agora nós estamos observando uma parte do livro do profeta Isaías que trata muito sobre as nações. E é uma parte que tem oráculos de juízo, ou seja, pregação do profeta apresentando o castigo de Deus contra estas nações. Se você observar aí na sua Bíblia, folheando um pouquinho, capítulo 13 e 14 fala do oráculo contra a Babilônia. Aí você chega no capítulo 14 ainda, você tem o oráculo ou a profecia contra os assírios, depois contra os filisteus. No capítulo 15 e 16, você tem a profecia contra os moabitas. No capítulo 17, é contra Israel e Síria. Deus colocou aqui o nome Efraim e Damasco. Damasco, capital da Síria. Síria, naquela época, era Arã, de onde vêm os arameus, e Efraim, outro nome dado para Israel, o reino do norte. Lembra que os reinos aqui estão divididos. No capítulo 18, 19 e 20, nós encontramos 3 capítulos que tratam de um oráculo de juízo contra 2 nações, Etiópia e Egito. E nós temos estudado sobre esses oráculos. Só recapitulando, do capítulo 13 de Isaías até o capítulo 23 de Isaías, nós temos essas profecias contra as nações. Profecias de juízo, sim, mas não somente. Essas nações julgadas, nós já estudamos no passado e vamos ver hoje também, Deus salva muitos destas nações. Deus salva da Síria, Deus salva da Filístia, Deus salva dos moabitas, e vamos ver também hoje que Deus salva pessoas do Egito. Existe sim a ira de Deus contra o pecador. Essas nações certamente receberam a mensagem de Deus. Obviamente, a gente viu até um exemplo, no último domingo, quando eu estava aqui, que a Etiópia recebeu o juízo de Deus, mas lá na frente, já no Novo Testamento, nós observamos o
etíope eunuco, em Atos capítulo 8, lendo a profecia de Isaías. Então eles tinham o conteúdo dessas profecias. Aqui é um caso bem claro, né, da nação da Etiópia, que depois dos embaixadores irem lá no reino de Judá, tentar uma aliança contra a Síria, receberam a mensagem do profeta Isaías, levaram essa mensagem de volta para a Etiópia, e certamente muitos ali, observando a mensagem, o oráculo de juízo, acabaram crendo, como aconteceu também com Nínive, lá no período de Jonas. Era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de destruição de Nínive, e aquela nação quase toda se converteu, inclusive o seu rei. Então, parece que era o jeito de mostrar às nações idólatras e incrédulas que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Essa era a mensagem. Certamente essas nações receberam esta mensagem profética de que seriam julgadas por Deus. E era o momento do arrependimento. E alguns se arrependeram. O Senhor chama de remanescente. E nós vamos observar no capítulo 19 um oráculo contra o Egito. Lembra? Capítulo 18, oráculo contra a Etiópia. E o 19, oráculo contra o Egito. O que é que tem a ver Etiópia e Egito ligados aqui? Nós observamos também que houve um período na história do Egito em que o faraó era um etíope. A Etiópia ficava no sul do Egito, na parte sul do Egito, e o Egito propriamente dito na parte norte. A 25ª dinastia foi controlada pelos etíopes. Então havia uma dominação etíope, exatamente nesse período aqui, da opressão assíria. Lembra que o grande mal aqui era o Império Assírio dominando o mundo conhecido da época, inclusive levou em 722 Israel, o Reino do Norte, cativo, né, para a Síria, e trouxe outros moradores de outras nações e colocou lá no local que eram as 10 tribos do Reino do Norte. E Judá estava sendo ameaçada, mas pela graça de Deus, obviamente, Jerusalém não foi dominada. Algumas cidades de Judá ainda foram, né, conquistadas, né, pelo Império Assírio, mas Jerusalém foi preservada porque Deus quis, porque Deus avisou ao profeta que guardaria Jerusalém por amor da aliança dele com Davi, e também porque o rei Ezequias orou e suplicou ao Senhor proteção para a cidade de Jerusalém. Então, nós temos aqui que em 715 a.C., o etíope Pié dominou o Egito, fundou a dinastia, a 25ª dinastia. Então nós temos um faraó etíope dominando aqui, por isso capítulo 18, capítulo 19 estão interligados, especialmente no capítulo 20. Hoje nós vamos observar então, no capítulo 19 e 20 do livro do profeta Isaías, que Deus ama e busca os perdidos. Não é só na nova aliança, é na velha aliança também. O Senhor quer salvar os pecadores perdidos. Ele julga? Sim. Manda juízo? Certamente, por conta dos pecados das nações. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor quer salvar alguns destas nações. Deus não mudou, Deus é o mesmo, ainda hoje, trata com as nações, julga as nações, mas ao mesmo tempo salva pecadores perdidos das nações. E esses textos, irmãos, que às vezes parecem tão distantes de nós, né, do livro do profeta Isaías, serve para nós compreendermos como o Senhor nosso Deus, Ele é todo poderoso, como o Senhor nosso Deus tem tudo sob o controle, como Ele tem um plano de salvação para o pecador perdido. Basta ele arrepender-se do seu pecado. E há pecadores que vão se arrepender ouvindo a mensagem do Senhor. Obviamente que não era ouvindo só a mensagem de juízo, também, mas ouvindo a mensagem do Messias na velha aliança. A história, ela não se repete, mas ela acaba rimando. Então, estes oráculos que aconteceram com várias nações vão se repetir aqui hoje também com o Egito. Vamos observar então 3 atos básicos do ser de Deus aqui no oráculo contra o Egito, e que certamente já aconteceu antes desse oráculo, depois e ainda hoje acontece assim. Primeiro desses atos de Deus, óbvio, Deus julga os pecadores perdidos, e Ele vai fazer aqui com o Egito.
Vamos ler pausadamente alguns versículos aqui, não vamos ler os 2 capítulos completamente, mas você vai percebendo que, à medida que formos ler, vamos destacar elementos desse juízo de Deus contra o Egito. Olha Isaías, capítulo 19, versículo 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então, a figura de Deus cavalgando numa nuvem, certamente é uma figura poética, mostrando a velocidade do Senhor em julgar o pecado do Egito. Deus vai julgar o pecado do Egito, por quê? Porque Deus ama o Egito. Condenará alguns, salvará outros. É interessante no versículo 1 também, vem numa nuvem ligeira ao Egito e os ídolos, eles se estremecerão. Você lembra um episódio na história que aconteceu algo semelhante? Exatamente, acho que você lembrou bem, as 10 pragas. Se você já ouviu alguns estudos sobre aquele período das 10 pragas lá em Êxodo, 10 pragas contra o Egito, cuja 10ª foi a morte dos primogênitos, que motivou o povo de Israel a sair do Egito para celebrar e adorar o Senhor e ir rumo à terra prometida, terra de Canaã. Cada praga daquelas que Deus efetivou contra o Egito era um ato de Deus contra uma divindade egípcia. Como, por exemplo, o próprio rio Nilo era tido como uma divindade, era como se fosse um deus, e o Nilo sangrou, as águas foram transformadas em sangue. Então aquilo foi uma grande ofensa para os egípcios, aquilo atacou o coração da religião pagã e idólatra dos egípcios, lá na época de Êxodo. E cada uma daquelas pragas era Deus mostrando aos egípcios: o seu Deus é fraco, o seu Deus não pode comigo, eu, o Deus de Israel. Outra forma de entender as pragas lá em Êxodo é a de uma grande campanha evangelística, porque Deus estava derrubando cada deus e divindade poderosa do Egito naquela época. Ao mesmo tempo que o Senhor estava enfraquecendo o Faraó e o seu reino para deixar Israel sair, o Senhor também estava endurecendo o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria mostrar ao Egito, naquela época era a maior civilização do mundo, mostrar ao Egito que os seus deuses eram fracos, porque não existiam, era só religiosidade humana, era só escultura, só imagem. Deus estava mostrando que aqueles deuses eram fracos. Da mesma forma aqui, nós observamos uma alusão ao Êxodo: os ídolos do Egito estremecerão diante dele. Não adianta confiar no panteão egípcio, eles não vão resolver. E o povo se derreterá dentro de si. Derreter-se aqui significa completo desespero, porque não tem a quem se apegar. As divindades egípcias não terão poder e eles sofrerão nas mãos do Senhor nosso Deus. Ele vem cavalgando uma nuvem. Outro texto que fala de Deus cavalgando, numa perspectiva metafórica, claro, é o Salmo 18, verso 10. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Então não é que Deus cavalga num querubim, mas é mostrando a velocidade do Senhor na sua soberania para exercer a sua própria vontade. O Egito então seria julgado. O coração dos egípcios, os ídolos dos egípcios seriam devastados e eles sucumbiriam à vontade do Senhor. De maneira muito clara, isso é descrito agora, a partir do verso 2, num colapso econômico, social e político. O Senhor destruiu o Egito nessas 3 frentes, por conta, obviamente, dos pecados dos egípcios. Olha o verso 2, Isaías 19, 2. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Isso aqui é um colapso social.
A própria sociedade está implodindo, estão se destruindo, não estão entrando em acordo. Uns querem lutar contra o Império Assírio, esse era o grande problema aqui. Outros não querem lutar, querem fugir ou querem se aliar ao Império Assírio para sobreviver. A questão é que o problema, aos olhos humanos, embora pareça ser um problema político e militar, não é. É um problema espiritual, é o pecado do povo egípcio. Só que a humanidade é assim, eles enxergam os problemas sempre da perspectiva humana e descartam Deus, o Senhor, né, exatamente ou como solução ou como aquele que está explicando e mostrando o real problema. Através do profeta Isaías, neste oráculo do capítulo 19 e o capítulo 20, Deus está dizendo aos egípcios, através do profeta Isaías: o problema de vocês não é social, econômico, militar ou político. Deus está dizendo aos egípcios: o problema de vocês é o pecado, é a idolatria, é não confiar em mim, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. É muito simples. Essa mesma mensagem foi enviada para Israel, foi enviada para Judá, para a Síria, para a Filístia, mesma mensagem. A história, ela não se repete, mas ela acaba rimando. E é exatamente o que Deus quer mostrar aos egípcios aqui. Internamente, eles começam a lutar contra si. Quem fez isso? O Senhor. Foi o Senhor, é parte do juízo de Deus contra o Egito. Esse é o colapso social. Ainda no verso 3, o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Então eles vão consultar todas as forças que ele conhece: bruxaria, feitiçaria, necromancia, todo o misticismo, esoterismo que eles tinham à disposição na época, mas não vão encontrar respostas. Por isso o coração deles vai se esvaecer, se desanimar. Eles vão estar completamente desolados. Por quê? Não vão encontrar força na sua religião, no seu esoterismo, na sua necromancia. Isso não vai resolver. Ainda no verso 4, entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz. Os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Esse rei duro, esse rei feroz pode muito bem ser o rei da Assíria. Pode também ser Pié, esse governante etíope que dominou o Egito na 25ª dinastia ali. O Egito, na verdade, a partir desse século VIII até o século IV, ele sofreu várias dominações de vários reis poderosos e foi extremamente humilhado e deixou de ser aquela grande civilização que foi no passado. Então, Deus está causando um colapso social. Egípcios contra egípcios, egípcios não mais confiando naquelas forças esotéricas, necromancia e feitiçaria, não resolveram o problema, e um rei poderoso indo contra eles. Mas também o Egito passou por um colapso econômico, um colapso que acabou com a economia egípcia. Olha o verso 5: secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido. Certamente não foi uma seca completa. A gente sabe que o Nilo, ele enchia e secava, tinha os seus momentos e as suas épocas e estações, mas nesse momento secou ao extremo. Quem dava vida, e ainda dá até hoje, aquela faixa de terra é o rio Nilo. Ele secando demais, o povo vive na pobreza, não tem como fazer irrigação. Eles tinham canais de irrigação tirando água do Nilo. Não vai ter o peixe, não vão conseguir alimentar os animais, porque não vai ter pasto, ou seja, tudo entra em colapso. Olha o verso 6, os canais exalarão mau cheiro, que é os canais que se refere à água que era canalizada para todo tipo de agricultura, de cuidado dos animais e tudo mais. E os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão, as canas e os juncos se murcharão. O junco era um tipo de planta, não vou dizer nem de madeira, mas era uma espécie de palmeira, onde eles usavam para fazer tudo, de papel a barco.
eles faziam com junco, né? Papiro no caso, né? Não o nosso papel. E esse junco ia apodrecer, porque não tinha água para poder fazer com que ele vingasse. Verso 7, a relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Verso 8, os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. A indústria da pesca ia minguar, ia se acabar, os pescadores chorando, porque acabou o peixe, o rio secou quase tudo. Verso 9, consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Veja que ele está falando aqui das indústrias, né? A indústria do junco, para fazer todo tipo de artesanato, de barco, de papiro, vai se acabar. A indústria do peixe, a indústria do linho, que precisaria da água do Nilo também, para as lavouras, para poder ter com que fazer o linho, o tecido, tudo isso ia entrar em colapso. Então, o Egito, economicamente falando, ia ruir. Por quê? Não era somente por causa da Assíria, o império que vinha dominar, não era somente por causa dos inimigos internos ou externos, mas porque o Senhor estava punindo o Egito por conta dos seus pecados. Ainda o verso 10, os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Os grandes são os ricos, poderosos do Egito. Os jornaleiros são aqueles que trabalham por uma jornada, por uma diária, como se fosse o diarista de hoje, aquela pessoa que trabalha para ganhar aquele dinheiro daquele dia. Então, dos grandes aos pequenos no Egito, todos vão sofrer por conta desse colapso, por conta dos seus próprios pecados. E por fim, vem um colapso político, né? Um colapso social, econômico e agora o político, a partir do verso 11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Os líderes políticos do Egito, eles receberam um espírito da estupidez. Eles que eram sábios e davam bons conselhos para que o Egito vencesse as batalhas e ganhasse o cenário mundial da época, não sabiam mais dar conselhos. De onde vem isso? Deus cegou, né, metaforicamente falando, aquelas pessoas. Homens inteligentes, sábios, instruídos, não davam mais um conselho que prestasse. Isso é Deus. Isso é Deus agindo para que o Egito fosse por um caminho ruim. Os príncipes eram loucos. E aqui ele fala de Zoan, que é uma capital mais ao sul, né, do Egito. Os sábios não tinham conselhos bons, eram estúpidos. Como vão dizer que são sábios, filhos de antigos reis? Não tem como dizer, porque eles perderam esta sabedoria. E não pense que foi por outras razões qualquer, foi Deus agindo contra o Egito. Deus minou todas as áreas do povo egípcio. Por quê? Escolheram não glorificar a Deus e viveram seus pecados. Verso 12, onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Sábios do Egito, e agora digam, o que é que vai acontecer no futuro? Eles eram muito esotéricos, místicos, necromantes, adivinhos. Digam aí, sábios do Egito, o que é que vai acontecer no futuro desta nação? Eles não sabiam. Por que eles não sabiam? Aí o final do verso 12. O Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Só o Senhor é Deus, só o Senhor tem o poder de determinar o que vai acontecer. Essa é uma das lições mais difíceis de nós aprendermos, né? Tudo está nas mãos de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso e soberano, como observamos na Bíblia Sagrada. Ele é quem determina o futuro das nações, obviamente, das nossas vidas também. É até estranho dizer que Deus determina o futuro, é como se Deus não soubesse o futuro, mas na verdade na eternidade passada, antes de existir céu e terra, o Senhor já tinha tudo determinado. O que está acontecendo hoje é só o cumprimento das determinações de Deus na eternidade passada, já
estabelecida na mente de Deus. E está se cumprindo e vai se cumprir exatamente como o Senhor colocou. Os sábios do Egito não têm como dizer o que vai acontecer. Só o Senhor dos Exércitos é o nome bélico de Deus, é o nome de Deus para a batalha, o Senhor dos Exércitos. Só Ele determina o futuro do Egito. E Deus determinou um futuro muito triste por conta dos seus próprios pecados. E aqui cabe a gente pensar da seguinte maneira: Deus deveria ser rigoroso assim só com Israel, que era o povo dele? Afinal de contas, esses outros povos, como os egípcios, os babilônios, os assírios, os moabitas, eles não tinham o conhecimento que Israel tinha da escritura do Antigo Testamento. Por que Deus está sendo tão severo com estas nações? Na verdade, todos os povos têm que conhecer o Senhor. Todos os indivíduos têm que conhecer a palavra de Deus. Ah, mas não conhecem. Estão errando e serão cobrados pelo erro deles. A palavra de Deus, ela não é só para os crentes. Deus não vai julgar somente os crentes em Jesus. Nós teremos o nosso julgamento também. Mas o Senhor vai julgar cada e todo indivíduo da humanidade segundo a sua própria justiça e palavra. E como eu falei antes, essas nações receberam, sim, em alguma medida, a revelação de Deus, né? Como a gente viu no caso da Etiópia, e outras nações certamente ouviram os oráculos do Senhor contra elas, e não se arrependeram, exceto alguns, né, que Deus quis salvar, mas outros não se arrependeram, e caíram debaixo do juízo de Deus. Não esqueçamos, esse Deus a quem estamos lendo aqui, é o mesmo Deus a quem cantamos hoje à noite, a quem nós oramos. Amanhã você vai acordar, se Deus quiser, você vai abrir sua Bíblia, vai ler a palavra de Deus. É esse mesmo Deus que está julgando o Egito. O Senhor não mudou, o Senhor não varia, o Senhor não se moderniza. Deus é o mesmo que foi no passado e que é hoje. Tem o seu juízo, sim, mas cheio de graça e misericórdia. Olha o verso 14, Isaías 19, 14. O Senhor, ainda pensando no colapso político aqui, os líderes sem sabedoria, os príncipes são loucos. Olha o verso 14. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado, quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Então, príncipes, sábios, conselheiros, quem liderava a nação, próprio faraó, como bêbados. Bêbado que rola no vômito. Que cenário terrível, né? Um cenário extremamente humilhante. Eles não sabiam mais gerenciar esta grande nação. E foi o Senhor que fez isso. O Senhor derramou no coração deles o espírito da embriaguez. Não acredito que seja uma embriaguez somente literal. É óbvio que eles se embriagavam também, mas a embriaguez no sentido de não saber o que fazer da vida, não saber que decisões vão tomar. E foi o Senhor que fez isso. Não foi a situação militar contra a Síria, não foi uma questão econômica, social, política, foi Deus. Quando nós olhamos, pensando na nossa nação, e observamos as coisas não caminhando tão bem, as coisas não indo como nós gostaríamos, né, os preços das coisas aumentando, coisas que nós não gostamos porque afeta a nossa família, obviamente. O que é que acontece? Pensamos que o problema, e obviamente tem relação com as pessoas, claro, mas uns vão dizer, não, o problema são as taxações do Trump. Outros vão dizer, não, o problema é o presidente atual do nosso país, e cada um vai ter a sua teoria política, e eu não estou aqui para dizer, né, o que está certo ou o que está errado nessa questão, mas certamente, e é isso que eu gostaria que cada irmão entendesse, é o Senhor que faz isso com o nosso país, é o Senhor, para que cada brasileiro abra os olhos e se arrependa dos seus pecados. Não duvide disso, não duvide disso. Da mesma forma, o Senhor trata com nações ditas desenvolvidas. Deus também age na vida dessas nações, como, por exemplo, no continente europeu, que outrora era um continente cristão. Pelo menos muitas das nações ali participaram da reforma protestante,
creram, né, no sola Escritura, sola Cristo, sola gratia, todas aquelas doutrinas maravilhosas que estão na Bíblia Sagrada, e séculos depois a Europa é um país que precisa ser evangelizado, porque esqueceu completamente o Senhor Jesus Cristo. Muitas das igrejas viraram bares, boates, lojas, cafés, e deixaram de ser igreja. Você já imaginou? Deus queira que isso nunca aconteça, mas você já imaginou um dia essa igreja fica preservada como está, e aqui se torna um bar? Aí você chega já a certa idade, velhinho, passando em frente à igreja, é um bar? Como você vai reagir? Eu acho que você vai chorar. A gente vai chorar de tristeza. Como é que chegamos a esse ponto? A Europa é assim. Em vários países, outrora cristãos, que professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus age na Europa, entende? E Deus está agindo de alguma forma, só Ele sabe o seu plano eterno, para poder fazer com que aquele povo se arrependa dos seus pecados. Deus tem o seu tempo, o seu momento, sua estratégia, mas tudo está no controle de Deus. Temos que aprender com estas mensagens do Senhor para estas nações, hoje, estudando a mensagem para o Egito, aprender como Deus julga o pecado. E foi o Senhor que enviou esse espírito, né, de torpeza, de embriaguez, para que eles não enxergassem, né, como deveriam sair daquele problema militar com a Assíria. Por quê? Porque eles precisavam receber o devido juízo do Senhor contra os seus próprios pecados. E veja que isso não foi só para as elites. Deus está punindo todo o povo, do rico ao pobre. Não tem essa questão de exclusão social. E a referência está no verso 15. Cabeça ou cauda. Está falando do que está lá em cima e do que está lá embaixo. Está falando a palma e o junco, é a mesma ideia. Então, os grandes e os que trabalham na diária, né, os jornaleiros, todos vão ser afetados por conta dos seus próprios pecados. Lá na história de 1 Reis, capítulo 22, do 19 em diante, nós lemos uma profecia de Micaías. Micaías dizendo que estava lá o Senhor, né, na sua corte celestial, e estavam debatendo o caso lá sobre Acabe. Acabe e Josafá fizeram uma aliança, e eles estavam indo para a guerra, e então Acabe, no céu, estava lá os anjos de Deus, e o Senhor perguntando, quem vai, né, levar espírito de confusão ali para os profetas de Israel, os profetas de Acabe? E então criou um silêncio, até que alguém disse, eu levo, eu posso ser um espírito de mentira lá. Então o que é esse espírito de mentira? Aí Deus faz o mal para as pessoas? Deus faz as pessoas mentirem, é isso? De forma nenhuma. Deus não faz isso, Deus não tenta ninguém e nem leva ninguém ao pecado. Então como é que se explica isso? É muito simples. Lembra lá da história de Jó? Estava lá o Senhor na sua corte celestial e chega Satanás, né, de passear e perambular pela terra, e chega diante da presença do Senhor, como certamente faz hoje também, acusando os crentes no Senhor Jesus Cristo. Os demônios têm essa prática, que são anjos caídos, mas ainda hoje estão, ou pelo menos aparecem em alguns momentos, diante da presença de Deus, no reino celestial do Senhor. E foi o que aconteceu aqui com Micaías, né, no caso da profecia de Micaías. E esse espírito realmente causou confusão na mente dos profetas, que não eram profetas fiéis ao Senhor, mas eram os profetas de Acabe naquele momento. Da mesma forma, é o espírito de entorpecimento, provavelmente, que está fazendo com que os sábios, os príncipes, a liderança política do Egito não tenha lucidez, sejam como embriagados ali. A mensagem de Isaías ao Egito mostra que seus problemas econômicos e políticos resultam dos seus pecados. A gente não enxerga isso no Brasil, ou pelo menos muitas vezes não quer enxergar, e acabamos acreditando que um determinado político, uma determinada política de Estado, ou um determinado sistema econômico vai resolver os problemas de uma nação. Não vai. Não se iluda, isso é ingenuidade. E lutar pelos políticos é mais ingênuo ainda. Devemos orar,
devemos obedecer, devemos respeitar, mas o nosso negócio é outro. Qual é o nosso negócio? É o reino de Deus na terra. Esse é o nosso negócio, né? Devemos pregar o evangelho para que o reino do Senhor em breve se estabeleça na terra, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Nosso trabalho, sermos testemunhas vivas do poder de Jesus, que transforma pecadores perdidos. Esse é o nosso trabalho, esta é a missão da igreja, de glorificar a Deus na terra, não de tentar resolver os problemas sociais, políticos e econômicos da nossa nação. Essa não é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. A missão da igreja é a glória de Deus. Perceba então que os problemas econômicos e políticos não são resultados de leis sociológicas, forças de mercado ou destino político. Embora os políticos vejam dessa forma, mas não são. São resultados do querer de Deus. O Senhor fez com que o Egito entrasse em colapso social, econômico e político, para julgar o Egito, a fim de que alguns se arrependam dos seus pecados. Deus julga os pecadores perdidos. Ele está atrás dos pecadores perdidos, inclusive do Egito. E aí nós vamos observar agora o segundo ato de Deus. Deus salva os pecadores arrependidos. São atos básicos, é óbvio, é quase que o evangelho mesmo. Então Deus vai ferir e Deus vai curar o Egito. Olha o que diz lá, dando um pulo aqui, Isaías 19, 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá. Foi o que a gente acabou de ler, do verso 1 ao verso 15. Isaías 19, do 1 ao 15, Deus ferirá o Egito. Lembra que isso é uma profecia, ainda iria acontecer quando essa profecia foi dada. Obviamente já aconteceu, né? E agora, ainda no verso 22, mas os curará. Deus feriu, mas Deus vai curar também. E como é a cura do Senhor? Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Nosso Deus, Ele é um Deus que fere, julga, quando estamos em pecado, mas é um Deus que cura e salva e ouve as orações dos arrependidos. Nós temos que aprender esses dois aspectos, não são só esses dois, o Senhor nosso Deus é muito mais complexo, mas nesse momento desse texto, esses dois aspectos do Senhor. Ele julga sim o pecado, mas Ele salva também o arrependido, não só de Israel, do Egito, das nações. Sempre foi assim no Antigo Testamento, e no Novo Testamento continua nesta mesma dinâmica aqui. Esse texto que acabamos de ler, Isaías 19, do 1 ao 15, é para provar também, tem essa finalidade de provar também a Israel e a Judá e aos próprios egípcios, né? Não compensa se aliar ao Egito. Não compensa Israel confiar no Egito. Não coloque a sua confiança no Egito. Por quê? Porque você não deve se associar ao Egito. Primeiro, a ira de Deus está contra ele. Não se associe ao Egito. Segundo, não confie nas promessas de um povo dividido. Estavam brigando entre si. Era um povo dividido, estavam colapsando. Como é que você vai confiar neles? Terceiro, não busque ajuda nesse povo, porque estão em colapso econômico, político e social. Não espere sabedoria e entendimento nas estratégias dos egípcios, porque os seus sábios se tornaram bêbados, os seus príncipes loucos, eles não têm mais sabedoria. Então, como é que você vai confiar na sabedoria de um povo enlouquecido? Acreditar que os egípcios, que não conseguiram resolver seus próprios problemas, conseguiriam resolver os problemas de Israel e Judá. É loucura. E por que Israel e Judá confiavam nisso? O Egito, naquela época, junto com outros estados palestinos que existiam ali naquela região, o Egito estava encabeçando um movimento contra a Assíria. A Assíria estava vindo dominando e chegaria no Egito em breve. E o Egito estava tentando uma coligação daqueles estados-nações para lutar contra a Assíria. Ia ajudar também, obviamente, ia a Israel também contra a Assíria, para juntar os exércitos e pelejar contra. Só que não era o querer de Deus. Deus estava usando a Assíria como instrumento de juízo a todas aquelas nações
idólatras que não glorificavam o nome de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor estava salvando muitos pecadores ali. Então, olha o que nós lemos no verso 16. E a partir daqui, do verso 16, do capítulo 19, nós observamos 5 expressões naquele dia. Aí não, naquele dia. Essa expressão naquele dia, junto dos profetas, é uma expressão que fala do futuro, do que vai acontecer num futuro distante, certo? Olha o que nós lemos em Isaías 19, verso 16. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Embora você, lendo esses 2 versículos, 16 e 17, ache ele um tanto negativo, porque os exércitos serão mais fracos diante da poderosa mão de Deus, mas tem um elemento muito positivo aqui, elemento essencial para uma conversão. Que elemento é esse? Tremer e temer diante de Deus. Todo aquele que está para crer no Senhor Jesus, ou no processo de conversão, ainda hoje, ele tem que começar a temer e tremer diante do Senhor nosso Deus, para poder se arrepender dos seus pecados e suplicar salvação a Deus. Temer e tremer. E o Egito aqui no futuro, provavelmente depois desse período aqui assírio, talvez num futuro que ainda não se cumpriu, penso eu, ainda vai se cumprir, o Egito vai temer e tremer diante do Senhor, vai respeitar a poderosa mão de Deus e vai se dobrar perante a vontade do Senhor. Lá no Salmo 2, verso 11, nós lemos assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Para servir a Deus, para se alegrar com o Senhor, tem que ter temor e tremor. É o princípio da sabedoria. Por quê? Porque somos pecadores. E o pecador é muito irreverente, desrespeitoso. Ele acha que Deus é como ele. Ele acha que Deus é como ele. Tanto que a humanidade hoje se coloca no lugar de Deus. É o humanismo que a gente observa na nossa sociedade. Mas se você é um crente no Senhor Jesus, certamente você teme e treme diante de Deus. O que faz você ler a Bíblia, o que faz você ter vida de oração, o que faz você pregar o Evangelho, é essa profunda devoção a Deus, que pode ser resumida nessas 2 palavras: temer e tremer diante de Deus. Lá em Filipenses 2,12 lemos assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação é a santificação. Todos nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas temos que desenvolver essa salvação. Como é que se desenvolve? Você já é salvo. A salvação está garantida se você, arrependido, pediu para Jesus lhe salvar na oração, crendo no poder de Jesus para lhe salvar, poder da cruz. No entanto, você tem que desenvolver essa salvação, que é o que a gente chama de processo de santificação. E como é que isso acontece? Temor e tremor. O Egito estava perto de se converter. Isso aqui é uma profecia. Naquele dia, num futuro que a gente ainda não viu ainda, o Egito vai se converter, como Nínive se converteu, né? Ainda, olha o verso 18. Naquele dia, segundo naquele dia, no futuro bem mais distante, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Interessante, 5 cidades vão confiar no Senhor, 5 cidades vão falar a língua de Canaã. O hebraico que era usado pelo povo de Israel era uma língua cananita, né? Pode ser uma referência muito clara à língua de Israel.
E é interessante lembrar que essa ideia da língua de Canaã, literalmente seria os lábios, né, de Canaã. E o que é que isso tem a ver? Isso tem uma relação muito grande com a fé e a religião, porque nós professamos a fé com a nossa boca. Ter uma língua comum não se refere só à unidade aqui, mas se refere a você ter a língua dos hebreus para falar da fé dos hebreus. Lembra que Isaías, quando foi chamado pelo Senhor, foi o que aconteceu com ele, lá em Isaías capítulo 6, vamos ler o verso 5 e 7, diz assim: então disse eu, né, Deus apareceu para ele, né, com aqueles anjos incríveis, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Lábios impuros, simbolizando o quê? Depravação total, corrupção completa, pecado. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, tocar os lábios de Isaías com aquela brasa simbolizou o perdão dos pecados de Isaías, talvez até a própria conversão dele aqui. Aí você volta lá para Isaías 19, 18. Naquele dia, 5 cidades na terra do Egito falarão a língua de Canaã. Terão os lábios, né, dos hebreus, confessando a fé de Abraão, farão juramento ao Senhor, ou seja, serão obedientes a Deus. Quem jura pelo Senhor está dizendo que obedece e cumpre o juramento. E uma daquelas cidades será chamada Cidade do Sol, muito provavelmente uma referência ao Senhor Jesus Cristo, o Sol da Justiça. Lá em Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem é o Sol da Justiça que trará salvação? É o Senhor Jesus Cristo. Então essa cidade, Cidade do Sol, em homenagem ao Sol da Justiça, certamente. Então o Egito, no futuro, vai ser uma nação cristã, vai ser uma nação crente, convertida ao Senhor Jesus Cristo. É hoje? Não, mas no futuro será. É interessante essa questão dos lábios purificados. Os lábios falam da nossa fé no Senhor. Tiago 1,26 diz assim: se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, começa da nossa língua. Se você não domina a sua língua, a sua boca, o que você fala, sua religião é inútil. Então a ideia do Egito, ter a língua de Canaã, os lábios dos hebreus que professam a fé de Abraão ali. Mas a conversão dos egípcios vai mais além. Isaías 19, verso 19, diz assim: naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Eles vão adorar a Deus. E uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira, um altar no meio, e essas colunas eram também eram tipo símbolos de adoração, né? Eles faziam altares, símbolos de adoração ao Senhor nas fronteiras, no centro e nas fronteiras. Verso 20: servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. Eles vão orar, eles terão um altar, adorarão a Deus e eles vão orar ao Senhor. Interessante, do verso 1 ao 15, juízo, colapso na nação por conta dos seus pecados. E agora o Egito se convertendo, no futuro, claro, o Egito se convertendo, o Egito adorando a Deus, o Egito orando e confiando no Senhor para o livrar. Ainda verso 21, Isaías 19, 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim,
Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Deus vai se revelar aos egípcios, relacionamento entre Deus e os convertidos do Egito. Veja que bênção. E os egípcios conhecerão a Deus, serão convertidos, terão a fé no Senhor Jesus Cristo, vão conhecer o Senhor. Isso um dia vai se cumprir. O Egito, então, veja que ele apresenta aqui 5 elementos da verdadeira religião: um altar, a oração, revelação, adoração e serviço, e até disciplina providencial de Deus, ferindo e curando. Então, o Egito há de se arrepender dos seus pecados. Isaías 19, 23, naquele dia, mais um naquele dia, no futuro, haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Lembra que o grande inimigo dos egípcios aqui são os assírios. E a profecia de Isaías, que os egípcios conheceram essa profecia também, como os etíopes conheceram, do capítulo 18, a profecia está dizendo que vai haver uma harmonia entre as nações. E só quem vai fazer isso no futuro, de modo pleno, é o Senhor Jesus Cristo. A Assíria, que é o inimigo, vai se converter também. O Egito também vai se converter. As estradas representam a ligação entre essas nações, vão ser nações irmãs, junto com Israel também, todas adorando ao Senhor juntas. Isso não acontece hoje. As nações nem adoram a Deus, as nações são secularizadas, né? Estão muito longe do que o Senhor requer delas, mas no futuro isso haverá de acontecer. Essa é a nossa esperança. Lá em João 10, 16, lemos assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela não é só para nós, não é só para a nossa igreja, não é só para a nossa cidade. Ela é muito mais ampla. Por isso que a igreja tem na sua essência aquilo que nós chamamos de missões, obra missionária. É enxergar as nações do planeta como o campo para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez você ache que a nossa igreja faz muito na obra missionária. Nós investimos em 30 missionários, pela graça de Deus. Mas se você observar o mundo e a quantidade de nações que precisam ouvir o Evangelho, inclusive a Europa secularizada, que é um continente muito mais difícil de pregar o Evangelho, por várias razões, você percebe que fazemos muito pouco ainda. Então temos que pegar a visão de Deus. Pune o Egito por conta dos seus pecados. Deus julga o pecador, sim, mas Deus também tem profundo interesse em salvar o pecador arrependido dos seus pecados. Vai haver um Egito salvo, vai haver uma Assíria salva. Sei que hoje não tem um país chamado Assíria na modernidade, né? Mas certamente os descendentes daquela nação estão por aí, em outras nações naquela região. E haverá conversão para os assírios também. Outra lição importante que nós temos que ter, além da obra missionária, que é algo que deve pulsar no coração de cada crente, porque está no coração de Deus, é o fato de que o Senhor tem tudo sob controle. Até um dia desses se falava de Terceira Guerra Mundial, já saiu da mídia a Terceira Guerra Mundial, mas até um dia desses era a Terceira Guerra Mundial, e a turma já fica nervosa e preocupada. Focar no Senhor Jesus Cristo, vamos focar na obra da proclamação do Evangelho. As notícias vêm, vão, governantes vêm, vão, guerras vêm e vão, até o dia que Jesus vai voltar. E a profecia vai se cumprir como o Senhor determinou. Compete a nós, irmãos, sermos firmes, inabaláveis. A igreja, que já é bem reduzida hoje no mundo, é bem reduzida. A igreja é o testemunho da luz do Evangelho. Da igreja de Jesus tem que sair a pregação do Evangelho,
a luz para as nações perdidas, os missionários que vão proclamar o Evangelho. Por isso nós não podemos enfraquecer, nós não podemos nos distrair, nós não podemos perder tempo com as coisas desta terra. Sei que temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer as nossas coisas, mas você tem que ter um gerenciamento de tempo hábil para usar a sua vida para a glória de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, Ele tem interesse no pecador perdido, Ele tem interesse no Egito, na Síria, nessas nações que Deus está julgando, Deus também está salvando. O instrumento hoje para levar esta salvação é a igreja. Esse é um instrumento. E a igreja sou eu, e a igreja é você. Sei que talvez não possamos ir lá para o Oriente Médio pregar o Evangelho hoje, mas Deus queira que o Senhor levante alguém daqui para ir, Deus queira que o Senhor levante outros irmãos de outras igrejas para ir, e Deus nos dê força, sabedoria e condição para investir nesta obra missionária. Mas visto que não estamos indo, pelo menos tão longe, temos que começar a pregar hoje, nos campos universitários, trono de Satanás. Ali impera a raiz do pecado que acaba com a nossa sociedade. Não duvide disso. Não estou dizendo que é proibido você estudar na universidade, de forma nenhuma. É para você, crente em Jesus, estudar na universidade, mas não para se corromper, mas para ser luz nas trevas da universidade, luz nas trevas do seu trabalho, seja luz nas trevas da sua família, se ainda não se converter ao Senhor Jesus Cristo, seja luz no meio dos seus amigos, porque da igreja é que sai a luz para os perdidos. O Senhor tem grande interesse em salvar o Egito. A igreja também tem que ter um grande interesse em buscar e salvar o que está perdido. Próximo domingo continuaremos observando a vontade do Senhor, os atos de Deus para estas nações e entender como Deus age nas nações e nas nossas vidas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e que nos sustenta em fé até hoje. Se estamos aqui, cada um crente em Jesus, é pelo Teu poder, é pela Tua graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, não por nós mesmos, porque na nossa constituição e pecado somos extremamente fracos. Precisamos de Ti, Senhor, para nos ajudar a ter a firmeza que teve o profeta Isaías ali. Precisamos de Ti, Senhor, para anunciar a mensagem de salvação com temor e tremor, profundo amor pelas almas perdidas. Firmeza, ó Pai, dai-nos firmeza para sermos constantes no meio da sociedade caída, para sempre colocarmos a Tua palavra, o Senhor Jesus Cristo, à frente das nossas vidas, onde quer que estejamos. Só o Senhor pode nos dar esta firmeza, confiança, inabaláveis na proclamação do Teu Evangelho. Precisamos de Ti, Senhor, para continuar firmes na obra que o Senhor Jesus começou na cruz, preparando discípulos, testemunhas, através do poder do Espírito Santo, que foram formados em igreja. Somos hoje nós, aqueles que o Senhor salvou para Te representar, ó Pai, nesta terra. Dá-nos sabedoria, amor pelas almas perdidas e a palavra do Evangelho certa para resgatar os perdidos. Tudo isso eu Te peço, ó Deus, por todos nós, a Tua igreja, para continuarmos firmes, cumprindo a missão. É o que Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Temos um tempo de oração silenciosa agora. Você pode orar um pouco mais ao Senhor. Deus abençoe e até breve.